A busca pelo conhecimento. A insaciável curiosidade humana. Pilares do progresso, da cura, da inovação. Mas e quando essa busca cruza uma linha? Quando a moralidade é deixada de lado em nome da ciência? Existem capítulos na história da ciência que muitos preferem esquecer. Experimentos onde seres humanos, e até animais, se tornaram cobaias em nome de objetivos perturbadores. Prepare-se. Hoje, vamos abrir arquivos proibidos e mergulhar nas sombras de 5 dos experimentos científicos mais secretos e eticamente questionáveis já conduzidos. Nosso primeiro caso nos leva ao Alabama, Estados Unidos, em 1932. O Serviço de Saúde Pública iniciou um estudo chamado Estudo de Tuskegee sobre sífilis não tratada no homem negro. O objetivo oficial, observar a progressão natural da sífilis. Mas a realidade era muito mais sinistra. Centenas de homens negros, pobres e meelhos, foram recrutados com a promessa de tratamento médico gratuito para sangue ruim, um termo vago usado para diversas doenças. Eles não sabiam que tinham sífilis, e muito menos que o tratamento era uma farsa. Por 40 anos, esses homens foram observados enquanto a doença os consumia. Mesmo quando a penicilina se tornou o tratamento padrão para a sífilis nos anos 40, ela foi deliberadamente negada a eles. Os pesquisadores queriam ver os efeitos da doença até o fim. Autópsias eram o ponto final do estudo para muitos. Imagine o sofrimento, a agonia lenta, a traição por aqueles que juraram proteger a saúde. Esposas foram infectadas, crianças nasceram com sífilis congênita. Um rastro de destruição deixado pela frieza científica desprovida de humanidade. O estudo só foi interrompido em 1972 após um vazamento para a imprensa chocar o mundo. Um legado de desconfiança e dor que ecoa até hoje. Agora, viajamos para os corredores sombrios da Guerra Fria. Em 1953, a CIA lançou um programa clandestino e altamente ilegal, o Projeto MK-Ultra. O objetivo? Aterrorizante e ambicioso: desenvolver técnicas de controle mental. Agentes da CIA, muitas vezes sem o conhecimento ou consentimento dos sujeitos, administravam drogas como LSD, barbitúricos e anfetaminas. Realizavam sessões de privação sensorial, hipnose, abuso verbal e até tortura psicológica e física. Os targos, funcionários do governo, militares, médicos, prostitutas, pacientes com transtornos mentais e cidadãos comuns. Muitos eram atraídos para experimentos sob falsos pretextos ou simplesmente drogados secretamente em bordéis montados pela própria CIA. O que eles buscavam? Soro da verdade, apagamento de memória, criação de agentes adormecidos. Queriam quebrar a mente humana e reconstruí-la à sua vontade. Os relatos das vítimas que sobreviveram e das poucas testemunhas são fragmentados, mas pintam um quadro de pesadelo. Paranoia extrema, perda de identidade, traumas psicológicos profundos. Muitos dos registros do MK-Ultra foram destruídos em 1973 por ordem do então diretor da CIA, Richard Helms. Mas o que restou é suficiente para entendermos a dimensão assustadora desse mergulho nos abismos da psique humana financiado pelo Estado. Recuamos um pouco no tempo, para 1924. O psicólogo Carney Landis, da Universidade de Minnesota, queria descobrir se emoções fortes provocavam expressões faciais universais. Para isso, ele submeteu seus voluntários, na maioria estudantes, a uma série de estímulos intensos. Os participantes cheiravam amônia, ouviam jazz, eram instruídos a olhar fotografias pornográficas e colocar as mãos em baldes com sapos. Linhas de cortiça eram desenhadas em seus rostos para estudar os movimentos musculares. Mas o clímax do experimento era, de longe, o mais perturbador. A cada voluntário era apresentado um rato vivo e a ordem de decapitá-lo. Para aqueles que se recusavam, e a maioria o fez inicialmente,
Landis os pressionava, ou, em alguns casos, pegava suas mãos e forçava o ato. Para os que ainda assim não o faziam, ele mesmo realizava a decapitação na frente deles. O resultado científico? Considerado insignificante. Landis não encontrou padrões universais consistentes, mas o resultado ético? Um desastre. Um exemplo horripilante de como a autoridade científica pode coagir indivíduos a atos de crueldade e causar profundo desconforto psicológico, tudo em nome de uma pergunta de pesquisa. Da psicologia, passamos para as fronteiras da fisiologia na União Soviética, nos anos 50. Vladimir Demihov, um cientista pioneiro em transplantes, ficou mundialmente famoso e infame por seus experimentos com cães. O mais chocante, a criação de cães de 2 cabeças. Demihov realizou mais de 20 dessas cirurgias, transplantando a cabeça, ombros e patas dianteiras de um filhote para o pescoço de um cão adulto. As criações sobreviviam por dias, às vezes semanas. A cabeça transplantada podia lamber leite, reagir a estímulos, enquanto o corpo do hospedeiro a mantinha viva. Para Demihov, esses eram passos cruciais para o futuro do transplante de órgãos vitais. E, de fato, seu trabalho com transplantes de coração e pulmão em cães foi fundamental para o desenvolvimento dessas técnicas. Mas a imagem do cão de 2 cabeças se tornou um símbolo do cientista que brinca de Deus, ultrapassando limites éticos e causando sofrimento animal em nome do avanço científico. Até que ponto os fins justificam os meios? Os experimentos de Demihov, embora tenham contribuído para a medicina, levantam um debate sombrio e persistente sobre o valor da vida e os sacrifícios feitos no altar da ciência. Nosso último caso retorna aos Estados Unidos e à exploração de vulneráveis. Em 1939, na Universidade de Iowa, o fonoaudiólogo Wendell Johnson e sua estudante de pós-graduação, Mary Tudor, conduziram um experimento que ficaria conhecido como o experimento do monstro. 22 crianças órfãs foram divididas em 2 grupos. A um grupo, de crianças que já apresentavam gagueira, foi dito que sua fala era perfeitamente normal e elogiada. Ao outro grupo, composto por crianças sem problemas de fala, foi dito repetidamente que elas estavam começando a gaguejar, que sua fala era cheia de erros e que deveriam se esforçar para não gaguejar. O resultado? As crianças que receberam terapia de fala positiva, mesmo as que gaguejavam, mostraram melhora ou mantiveram a confiança. Mas as crianças que foram rotuladas negativamente, que tiveram sua fala constantemente criticada, desenvolveram problemas de fala. Algumas pararam de falar quase que completamente, tornaram-se ansiosas, retraídas, com medo de se expressar. Johnson, que era gago, acreditava que a gagueira era um comportamento aprendido, causado pelo diagnóstico e pela ansiedade. Ele tentou provar sua teoria, mas o custo para aquelas crianças foi imenso. O estudo foi escondido por décadas, temendo um impacto na reputação de Johnson e da universidade. Só mais tarde, a universidade pediu uma desculpa formal. Um lembrete sombrio de como a vulnerabilidade pode ser explorada mesmo em ambientes que deveriam proteger. Tuskegee, MK Ultra, Landis, Demihov. O experimento do monstro. 5 capítulos distintos da mesma história sombria. A ciência despojada de sua bússola moral, a curiosidade transformada em crueldade. Esses exemplos, retirados de diferentes épocas e disciplinas, nos forçam a questionar: onde está o limite? Quem vigia os vigilantes quando a busca pelo conhecimento se torna uma obsessão perigosa, capaz de ignorar o sofrimento e a dignidade? As cicatrizes deixadas por esses experimentos nas vítimas, em suas famílias, na confiança pública são profundas e servem como um alerta constante. O poder imenso da ciência exige uma responsabilidade ainda maior de quem a pratica. A história está cheia de segredos perturbadores e a ciência nem sempre trilhou caminhos iluminados. Quais outros experimentos sombrios você conhece e acha que deveriam ser mencionados? Deixe o seu comentário abaixo. Queremos saber sua opinião.
Se você também se sente compelido a explorar os cantos mais sombrios da história e da natureza humana, inscreva-se no canal e ative as notificações. Há muito mais para desvendar, se você tiver coragem.